Na nossa coluna de hoje, nós gostaríamos de dialogar, aproveitando o 7 de setembro, que acabou de passar, nossa data considerada nacional, na independência do país, para pensar um pouco, refletir sobre a questão da soberania e da relação da soberania com os direitos humanos, a partir da ideia da independência nacional. O Brasil teve a sua proclamação da independência em 1822 e de lá para cá há um debate permanente e que se acentua no século XX a respeito dessa independência, dessa soberania ser efetiva ou não. Ao longo da nossa história, em vários momentos, essas questões se colocaram de maneira mais aguda. Podemos relembrar, por exemplo, do episódio da criação da Petrobras, do suicídio de Getúlio Vargas, onde na Carta Testamento ele fala abertamente da crise gerada pelos interesses internacionais, interesses do capital estrangeiro contra os interesses nacionais. E isso nós observamos ao longo de toda a nossa história, desde a dita independência no 7 de setembro de 1822. Bom, e o que essa discussão tem a ver com direitos humanos? Tem tudo a ver com os direitos humanos. Entre outras coisas, porque a soberania, a ideia de soberania, ou seja, de que um povo se constitui como nação, tem direito a gerir, a cuidar da sua vida, a cuidar dos seus destinos, do seu rumo, ele tem direito a fazer isso sem interferências externas contra aquilo que é do seu interesse no seu território. A soberania é exatamente a ideia de que um povo no seu território tem o direito a se autogovernar sem ingerências externas. Essa é uma ideia, a ideia da soberania, associada a um princípio que é fundamental do ponto de vista das relações internacionais, o direito à autodeterminação dos povos. Cada povo tem o direito a se autogovernar, a se autodeterminar sem interferências externas. Debate também muito intenso. Aqui no nosso continente, por exemplo, nós já tivemos, e tivemos, talvez ainda tenhamos, né? Porque passou-se o tempo, mas certas ideias não mudaram. Houve a doutrina Monroe, em função do nome de um presidente norte-americano, e que dizia América para os americanos. Detalhe, mas para quais americanos? Era uma ideia de que os Estados Unidos da América eram os grandes protetores do continente americano e, com isso, interferiam nos assuntos das outras nações do continente americano. Isso, do ponto de vista de nações do Caribe e da América Central, ficou absolutamente evidente com interferências armadas, El Salvador, Nicarágua, Cuba, né? Cuba, quando constrói o seu movimento, fortalece o movimento de independência da Espanha, os Estados Unidos atravessam esse movimento e colocam tropas para participar, né, de um processo que era um processo que o povo cubano construía a sua independência. Então a autodeterminação dos povos é fundamental e ideias como essa da doutrina Monroe são absolutamente contraditórias com a ideia da autodeterminação dos povos. Esse princípio da autodeterminação dos povos inclusive consta na Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição vigente, que afirma que nas relações internacionais o Brasil respeitará, um dos primados nas relações internacionais é o respeito à autodeterminação dos povos. E ora, por óbvio, se isso vale nas relações internacionais, relações do Estado brasileiro com outros estados no planeta, vale muito, tanto quanto para a construção do Estado brasileiro. O que nós temos visto ao longo de um período
depois do golpe de 2016, é um enfraquecimento da ideia de soberania, com interesses nacionais sendo absolutamente entregues ao capital estrangeiro, a Petrobras, riquezas minerais, enfim, um conjunto de questões que mostram que por uma mudança na direção política do país, ou seja, quem está hoje governando, essa ideia da soberania e da independência perde força e há uma ideia de uma... A palavra integração, inclusive, é discutível, porque uma integração feita sob moldes de subordinação não é integração, não é, é anexação. Ou seja, não há relação em condições igualitárias quando um país se submete ao mando de outro. Então é importante nós considerarmos, nesse período onde se comemora, com muitas aspas, né, a independência do Brasil, o que de fato nós temos construído do ponto de vista do respeito à ideia da soberania nacional, presente, fundamental nos princípios da nossa Constituição e do Estado brasileiro, e a própria ideia da autodeterminação dos povos para o povo brasileiro, a autodeterminação do povo brasileiro. E isso é fundamental do ponto de vista dos direitos humanos. Fundamental porque, sem soberania, sequer se pode reconhecer a existência de uma nação e de um Estado. Que fique, portanto, para nós essa reflexão e o quanto nós temos que continuar lutando arduamente, com muita determinação, para de fato conquistar uma nação, um Estado e um país efetivamente soberano e independente. Muito obrigado.